Salve a Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixe sua curtida e comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar falando hoje sobre a paixão de Cristo, os frutos que se colhe na meditação da paixão de Cristo. Quais os frutos que colhemos? Quais são os benefícios espirituais que colhemos? E são inúmeros e são imensos. Vamos estar fazendo hoje essa reflexão com muitos outros santos, entre eles Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Agostinho, São Francisco de Sales. Vamos estar mergulhando nesse mistério da crucificação de Cristo e esse benefício místico que faz nos enriquecer nossa alma, nos aproximar de Deus, nos ajudar a ter uma união mais profunda com o amor de Deus, entender o mistério da paixão de Cristo. Você que está em sua casa tem acesso à sua Bíblia, pegue sua Bíblia em Evangelho de São João, no capítulo 19, no versículo 23. São João 19, 23, que fala assim: depois os soldados crucificaram Jesus, tomaram suas vestes e fizeram dela 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns ao outro: não rasguemos, mas detemos a sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumprirá a escritura: repartiram entre si minhas vestes, deitaram a sorte sobre minha túnica. Salmo 21, 19. Isso fizeram os soldados. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Você que tem sua Bíblia, beijo sua Bíblia. Não consigo fazer vídeo sem uma leitura bíblica. Quando se fala de pregação, quando se fala da palavra de Deus, precisa ter a palavra de Deus. É um costume que eu carrego. Então, pessoal, vamos estar meditando hoje, algumas passagens que alguns santos falam sobre a paixão de Cristo. Uma data muito importante, uma data muito especial, hoje, como dia de Sexta-feira Santa, ainda ontem meditávamos a instituição Sagrada Eucaristia, a Santa Ceia. Jesus está ceando com seus discípulos. Judas traz Jesus por um beijo a troco de 30 moedas de prata. Jesus, ao terminar a sua ceia, ele vai em direção ao Horto dos Oliveiras, o jardim do Getsemane. E ali Jesus, ele toma 3 dos seus discípulos, ficam 9, 3 partem com ele para o jardim do horto. Sobe com Jesus então Pedro, João e Tiago. Me corrijam caso eu errei algum. Jesus, e naquela noite nas oliveiras, Santo Afonso vai colocar que é costume. Jesus já tinha um hábito de se bater em retirada para o Jardim das Oliveiras para orar. Como fala também o Evangelho de São Lucas no capítulo 5, que Jesus orava e orava a noite inteira. Então Jesus já tinha um hábito de ir para o Jardim das Oliveiras, o Jardim do Horto, o Jardim do Getsemane. E ali, ali naquela noite que Jesus bate para ali orar, existe uma treva de tentação, existe aquela noite de tentação mais intensa, onde os discípulos a qual acompanhava Jesus não conseguem suportar o sono da tentação. E Jesus, ele de repente ali ele começa a sentir uma pressão espiritual sobre ele. Antônio José Fortea vai descrever aquilo que Santo Afonso Maria de Ligório também coloca, que sobre Jesus ali no horto existia uma pressão espiritual sobre Jesus. Santo Afonso Maria de Ligório vai escrever que ali Jesus está começando a sentir o peso do pecado da humanidade. Ali já se inicia a paixão de Cristo lá no horto, onde Jesus soa sangue, onde Jesus sabe que a hora se aproxima, onde Jesus começa ali a sentir a agonia daquilo que o espera. Tanto é que Jesus fala: Pai, se é de tua vontade, aparta de mim esse cálice. A Sagrada Escritura menciona que o Pai
não falou nada, portanto o pai não falou nada, mas manda um anjo consolar. Como que o pai dissesse para o filho: avance na missão, continua na missão, vai à frente em tua missão, meu amado e querido filho. Então de repente Jesus ali ele começa a suar sangue pelos poros, começa a cair gota de sangue, as gotas começam a encharcar a sua roupa, aquele sangue vai transbordando de Jesus. Aquele lugar ali, Santo Afonso de Ligório fala que sobre Jesus há uma pressão espiritual sobre o peso do pecado da humanidade. Ali naquele momento Jesus sofre a pressão espiritual do pecado cometido no passado, do pecado daquelas pessoas do presente e dos pecados da humanidade futuro, tudo sobre Jesus ali. E Jesus ali começa a iniciar. Logo após, no jardim, ali então vem os soldados, Judas vem à frente, Judas entrega a Jesus, Jesus é levado, daquela hora da noite até amanhã, Jesus ele vai para vários tipos de julgamento, passa por Anás, passa por Caifás, passa por Herodes, e ali sucessivamente, passa por Pilatos, e então, Jesus ele é condenado à morte. Jesus primeiro, antes disso, Jesus ele já é levado do jardim do horto sendo espancado. Jesus é espancado, Jesus é cuspido, Jesus é escarrado, Jesus é humilhado, Jesus acontece com ele aquilo que a gente descreve no jardim do horto dos oliveiras, também aquilo que descreve o profeta Isaías no finalzinho do capítulo 52 e no princípio do capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Como ovelha em direção ao matadouro, ele não abriu a boca. Jesus ele segue firme sem abrir a boca. Jesus ele se mantém silencioso naquele processo, naquela entrega. Ele vai como um cordeiro de fato, como ovelhas. Quando a gente estuda a característica da palavra cordeiro, a palavra cordeiro aparece no Novo Testamento 28 vezes. O cordeiro é um animal fácil de manejo, o cordeiro é um animal dócil. Então Jesus é o cordeiro. Então de repente ali Jesus, ele é açoitado, é levado para o castigo. Primeiro Jesus é açoitado com varas, depois Jesus é açoitado com flagelo. Dentro da lei, Jesus era para ser açoitado apenas 40 vezes, mas Jesus é açoitado 120 vezes. Jesus, depois de ser açoitado, é colocado sobre ele. Jesus chega, se fosse uma pessoa comum, Jesus morreria naquele flagelo, porque Jesus foi flagelado totalmente, seu corpo foi todo talhado. Talvez Jesus ficou como uma carne viva. Depois ele é levado e colocado sobre ele a coroa de espinho, onde o soldado bate com vara, cospe nele, rasga suas vestes. Depois Jesus é colocado sobre ele o peso da cruz. Ele vai para um lugar chamado Gólgota. E ali, uma distância muito longe, fora dos muros de Jerusalém, Jesus ele é crucificado. Então aqui fica um resumo, né? Se fosse aqui no canal tem vários outros vídeos falando do assunto, aqui é só um resumo, né? Aqui já tem uma live falando mais aprofundada essa questão. Então Santo Afonso de Ligório, em especial, ele narra ele escreve um texto em referência a isso que Jesus passou. E Jesus consuma a sua missão naquele momento que ele fala na cruz: está consumado. Está consumado. E é interessante, para mim, é escandaloso quando eu li essa passagem, quando eu leio essa passagem da Sagrada Escritura e quando eu volto a meditar, ruminando, lembrando dessa passagem, Jesus fala assim: Pai, perdoa-vos, eles não sabem o que fazem. Humanamente falando, eu diria: como assim não sabe o que está fazendo? Como assim? Mas na verdade fica da parte de Deus o testemunho que Ele quer de mim e que Ele deseja de você como cristão. O perdão, o bem, a santidade, como Jesus fala no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito.
E nesse finalzinho a gente vê o exemplo de tamanha perfeição. Santo Afonso de Ligório escreve assim, bastante atenção que o texto é bonito, né? A história que ele narra, a comparação de Santo Afonso é bonita, né? Ele vai colocar assim. A história narra-nos um caso de um amor tão prodigioso que será a admiração de todos os séculos. Havia um rei, senhor de muitos reinos, que tinha um único filho, tão belo, tão santo, tão amável, que sendo o encanto de seu pai, este o amava como si mesmo. Ora, este príncipe se afeiçoou grandemente a um escravo, e tendo este cometido um delito, pelo qual foram condenados à morte, o príncipe se ofereceu a morrer por ele. O pai, amante apaixonado da justiça, resolveu condenar seu amado filho à morte para livrar aquele escravo. E assim aconteceu. O filho morreu, justiçado, e o escravo ficou livre. Já deu para perceber, né? Já deu para perceber que aquele escravo era eu e você. E Jesus, o Pai, Deus Pai, entregou seu Filho para morrer pelos meus pecados e pelos teus pecados. E é isso que nessa sexta-feira da paixão, que nós somos convidados, que nós somos chamados, que nós somos interrogados a refletir, a meditar, a pensar. Santo Afonso Maria Ligório, em algum desses escritos, ele coloca aqui: uma pessoa, quando frequentemente ela começa a evitar a lembrança de Cristo na cruz, ela vai olhando para Jesus na cruz e ela vai resistindo ao pecado mortal. Ela vai olhando Jesus na cruz e ela vai resistindo à vida que está tendo, ela vai resistindo à conversão. Ela vai resistindo à mudança de vida, ela vai fingindo, ela vai fingindo e também vai fugindo da verdade que Deus quer para ela. E ela vai olhando para Cristo crucificado e ela vai resistindo ao chamado de Deus para a sua vida, porque o próprio Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15, vai dizer, Jesus vai falar assim: quem me ama guarda os meus mandamentos. E a vontade de Deus é que a gente viva uma vida segundo aquilo que Ele quer, não aquilo que eu acho que é bom. E como é que eu vou entender o que é que Deus quer para nós, seguindo aquilo que a igreja nos orienta? A vigilância com os 10 mandamentos, a renúncia do pecado e daquilo que a gente pode até mesmo veniais, buscar uma vida de santidade, fugir daquilo que é das coisas do mundo, enfim, que a gente já sabe de cor. Então Santo Afonso fala que essa pessoa que frequentemente vai resistindo à paixão de Cristo, vai dando brecha para o seu coração ficar cada vez mais insensível à paixão de Cristo, de maneira que chega uma hora que ela olha para o Cristo crucificado e já não se importa mais, porque o pecado endureceu, petrificou aquele coração. Olha como Santo Afonso é extraordinário, esse doutor da igreja. Esse santo bispo e doutor da igreja. Olha que comparação. E aqui a gente vê o exemplo de uma comparação da história de um caso de amor de um rei pelo escravo. O rei era Jesus, o escravo ainda éramos nós, escravo de Satanás, escravo do pecado, destinado à condenação. De repente Jesus ele vai ali, morre em nosso lugar, rasgando da mão do demônio aquela autoridade que ele tinha sobre a humanidade, sobre o pecado original, sobre nossa vida. Então Santo Afonso continua dizendo assim: este caso uma só vez se deu e nunca mais se repetirá no mundo. Está consignado no Santo Evangelho, onde se lê que o Filho de Deus, o Senhor do Universo, vendo o homem condenado à morte eterna é condenação ao inferno,
por causa do pecado, quis tomar a natureza humana e pagar com sua morte a pena devida pelo homem. Foi oferecido porque ele mesmo o quis, como diz Isaías capítulo 53, no versículo 7. E o Eterno Pai fez morrer na cruz para salvar os míseros pecadores que somos. Não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos. Romanos 8:32. Que vos parece, alma cristã? Qual é o amor do Filho do Pai? Então fica aqui esse texto de Santo Afonso de Ligório. São Francisco de Sales, quando vai falar da paixão de Cristo, tem uma passagem de São Francisco que ele fala assim: São Francisco fez que aquele grande serafim, pelo doce estudo do crucifixo, chorava tanto ao meditar o sofrimento de Jesus Cristo que perdeu quase totalmente a vista. Então imagina, São Francisco de Sales chorava tanto ao lembrar frequentemente da paixão de Cristo e quase perdia a visão. Como São Francisco de Assis, que morreu quase cego, porque chorava por paixão pela humanidade, a grande graça de Deus. Santo Agostinho, ele vai falar assim: escrevi, Senhor, vossa chaga em meu coração, para que nela eu leia a dor no amor. A dor para suportar por vós todas as dores. O amor para desprezar por vós todos os amores. Santo Agostinho é extraordinário. Então Santo Agostinho está aqui meditando para nós o amor na dor. Porque Santa Teresa de Calcutá já vai colocar assim: se é amor de verdade, ele vai ter que doer. O amor verdadeiro exige sacrifício. O amor verdadeiro exige da gente uma luta. O amor verdadeiro exige de nós a cruz. Como Jesus fala assim: quem não toma a sua cruz, não me segue, não é digno de mim. São Mateus capítulo 10, versículo 38. Evangelho de São Mateus capítulo 16, no versículo 24. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Renunciar a nós mesmos é uma cruz, é uma renúncia, é uma luta. Então esse amor que Deus exige de mim, exige de você. Por quê? Porque o amor de Cristo foi um amor de cruz. O Evangelho de São João, no capítulo 13, no versículo 1, fala assim: Jesus nos amou e nos amou ao extremo. O extremo foi a morte de cruz. Então Santo Agostinho está falando o amor na dor. Então o verdadeiro amor existe renúncia. O verdadeiro amor por Deus existe renúncia. Então muitas pessoas falam: não, mas eu amo a Deus. O amor a Deus que não renuncia a nada, não muda nada, não oferta nada. É aquilo que fala talvez o apóstolo Tiago no capítulo 2, no versículo 18. Tu tens fé? Eu tenho obra. Mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Logo Tiago está dizendo que fé, como ele fala, Tiago, capítulo 2, versículo 26. Assim como o corpo sem alma é morto, a fé sem obra é morta. Então você fala: eu tenho fé, mas eu não confesso, não saio do pecado grave, não vou a uma santa missa, não rezo um terço, um rosário, um ofício, não vou à missa, não renuncio às coisas que me afastam de Deus. Então esse amor seu aí precisa rever. Porque é um amor sem obra, como fala a Sagrada Escritura, como fala a linguagem do santo, como fala o Evangelho, como fala o título desse vídeo hoje. Então, para amar o verdadeiro amor a Deus, existe renúncia. À medida que uma alma está próxima de Deus, à medida que uma pessoa ela tem proximidade com Deus, tem intimidade com Deus, à medida que uma pessoa ela tem uma vida mais íntima com Deus, ela consegue ver suas misérias. Ela consegue ver quem ela é de verdade. Tá aí para descrever aquilo que os santos se colocavam como os miseráveis.
Os santos se colocavam como talvez São Francisco de Assis, o doutor seráfico. São Francisco de Assis se dizia que ele era o maior pecador do mundo. Imagine que absurdo. Que São Francisco de Assis, tão elogiado, tão amado por Deus. Né? Certa vez um franciscano da ordem de São Francisco teve a visão de São Francisco, que São Francisco sentava no trono que foi Lúcifer expulso. E nessa visão, o franciscano ouviu falar: esse trono está reservado para Francisco, o mais humilde de meus céus. E aí, aquele franciscano vai interrogar Francisco para pôr a prova. Francisco, perguntando se eu não me recordo mal, se Francisco achava que tinha humildade. Ele fala: não, eu sou o maior pecador do mundo. Nenhum santo se achava santo. Todo santo sofria absurdo. Santa Gema Galgani, meu Deus, Santa Gema Galgani passava 1 hora por dia com a coroa de espinho na cabeça. Era uma mulher mística. Quanto mais a pessoa tem proximidade com Deus, tem desejo de sofrer pelo amado. Como narra São João da Cruz. O amor não é amado, como dizia São Francisco de Assis, que corria pela rua de Assis dizendo: um amor não é amado. Jesus não é amado. Então, esse santo sabe que o amor exige sacrifício, né? E que o amor se prova na dor, no sacrifício, na entrega. Como uma mãe ama seus filhos, que morre pelos seus filhos. E aí sucessivamente fica aí a reflexão. São José, Leonissa, Capuchinho, vendo que queria atá-lo com corda para uma operação dolorosa que o cirurgião queria fazer, ele tomou nas mãos um crucifixo de cordas e falou assim: cordas? Que cordas? Eis aqui o que os meus laços, este Senhor pregado por amor, com suas dores, obriga-me a suportar qualquer tormento por amor. Foi aquilo que eu falei. Um homem são, Leonissa, estava para fazer uma cirurgia. E aí, para fazer essa cirurgia, queria amarrá-lo com corda. E aí ele falou: não preciso de corda. Ele pegou uma cruz, ele falou assim: esse Senhor, se referindo a Jesus na cruz, esse Senhor aqui me obriga a suportar qualquer dor por amor a Ele. Claro que isso é uma graça imensa, mas essa graça não é uma coisa dada à toa. Às vezes as pessoas falam assim: fulano foi santo por graça. Foi por graça que fulano foi santo. E eu concordo. É por graça que a gente alcança mérito. É por graça que muitos são santos. Mas essa graça que muita gente deseja na cabeça, não é Jesus carregado no colo, não. A graça de Deus é o encontro da graça de Deus. Ela se encontra com a vontade humana. Então essas pessoas foram santas, mas ela também quis colaborar para isso. Quis sofrer por isso. Quis buscar. E ela quis por conta própria também. Tem a graça de Deus? Tem, mas quis. Porque se ela não quis buscar por conta própria, então ela não foi santo por ela querer. Porque Deus não carrega ninguém no colo e vai dizer São João da Cruz. Porque Deus quer que a gente busque Ele por liberdade. Liberdade. É por liberdade que eu busco a Deus. Entendendo o que Deus quer para nós. Porque também tem muitas pessoas que recebem a graça de Deus e ignoram. Então, se a graça também poderia agir nessas pessoas e torná-las santas. Mas essas pessoas não quis renunciar. O mundo, as coisas do mundo, os prazeres, não quis. A graça veio, mas ela não quis. Portanto, Deus dá a graça para muitas pessoas, mas tem pessoas que não se disponibilizam a caminhar, a alcançar, a consentir, a querer essa graça, a viver essa graça. E muitas vezes a graça de Deus era simplesmente um encorajamento, uma fé muito viva. Claro, é Deus que dá, mas com o sentimento da nossa vontade. Da nossa vontade. Então, dizer, Padre Pio era muito santo e tinha as chagas por tanto tempo.
Mas Padre Pio era assim porque Padre Pio recebeu a graça. E você também queria receber a graça de ter a chaga de Cristo na mão. Se você quer a graça, você pede a Deus: Jesus, me dá a graça que eu vou suportar. Aí ninguém quer ter coragem. Você vê como as coisas são? Você percebe como as coisas são? Então o santo também queria, o santo também se esforçava, o santo também buscava, o santo também padecia. Tinha santo que passava muitos e muitos tempos sem sentir a presença de Deus, como São João da Cruz na subida do Monte Carmelo, né? Na noite escura, não sentia Deus. Deus era ausente, ele sentia Deus ausente, Deus distante. E aí? É como se Deus tirasse a graça e deixasse agora com você. Eu quero que tu prove que me ama sem eu estar tocando a mão em você. Você prova que me ama de verdade se eu te dar graça, se eu tocar em você. Porque se for um amor somente por eu segurando, não é um amor verdadeiro. É um amor manipulado. Deus não manipula ninguém. Nesse sentido que o santo amava a Deus, abraçava a sua cruz, abraçava a paixão de Cristo, lutava. Santo Agostinho, ele dizia assim: mais vale uma só lágrima derramada em recordação da paixão de Jesus que uma peregrinação a Jerusalém, um ano de jejum e põe água. Olha, mais vale uma lágrima. Então é isso que eu comecei falando sobre Santo Afonso de Ligório, das pessoas que vão resistindo a Cristo crucificado. É mais valioso. Santo Agostinho vai dizer, imagine Santo Agostinho, esse doutor extraordinário na igreja, vai dizer que mais vale uma lágrima você olhar para Jesus, olhar, e essa lágrima não precisa ser uma lágrima falsa, não, gente. É só o sentido de dizer, de você sofrer por Cristo, por aquilo que Cristo sofreu por cada um de nós. Sofrer como psicologicamente, sofrer como se colocar. Por isso que São Paulo vai colocar, para a gente completar em nossa carne aquilo que faltou na cruz de Cristo. É a gente se compadecer de Cristo, a gente viver com Cristo, a gente caminhar com Cristo, a gente mergulhar nesse mistério de amor na dor. Porque o amor de Cristo se provou na dor. Então, mais vale uma lágrima. Porque uma lágrima é uma tristeza sincera, é um compadecimento sincero. É você reconhecer em verdade aquilo que Deus passou por você, não meramente só falando. Então, mais vale uma lágrima verdadeira pela crucificação de Cristo do que um ano inteiro a jejum de pão e água. Que comparação de Santo Agostinho! E uma peregrinação a Jerusalém um ano inteiro a pão e água, um ano inteiro para Jerusalém a pé. Uma lágrima pela paixão de Cristo vale mais. Então, nesse dia de hoje, o convite é: vamos lembrar, pensar, meditar na paixão de Jesus, porque o mundo está tentando tirar de nós isso. Não, é sexta-feira santa, mas vamos esquecer, vamos assistir uma coisa e a mente vai distraindo. Não, hoje é dia de recolhimento. Hoje é dia de silêncio, hoje é dia de oração, hoje é dia de contemplação, hoje é dia de você pegar uma cruz, olhar para a cruz e lembrar: olha, essa coroa de espinho foi por mim, essa coroa de espinho que furou o crânio de Jesus, que furou suas veias, que derramou sangue, olha esse prego aqui, que Jesus tomou mais de 18, de Santo Afonso, mais de 18 martelada. Foi por amor a mim. E quando a gente vai meditando esse amor, essa verdade, quando a gente vai entrando nesse sofrimento, nós vamos tendo força para dizer não ao pecado. Eu não vou cair no pecado mortal hoje. Por quê? Porque, nossa, esse sofrimento foi por mim. Eu preciso amar a Deus também com minha vida. Nossa, Jesus sofreu. Assisti o filme de Mel Gibson. Nossa, quanto sofrimento. Meu Deus, quanta coisa. E ali, aquele sofrimento, investir aquela graça que Deus está te dando. Porque aí eu já entendo como uma graça. Você assistir, você aceitar, você meditar. E quando você começar a meditar aquilo, você, nossa, Jesus fez tudo isso por mim, para ser uma pessoa não melhor, como tem essas conversas de algumas pessoas, ser uma pessoa melhor para a sociedade, que se dane sociedade, uma pessoa melhor aos olhos de Deus, uma pessoa melhor buscando salvação, uma pessoa melhor buscando santidade, porque nem sempre o melhor para Deus é o melhor para o mundo. Tiago vai dizer, capítulo 4, versículo 4, que todo aquele que se diz amigo do mundo se opõe como inimigo de Deus. Então aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Como você melhor para o mundo, para a sociedade? Essa conversa de TL, bota para lá.
melhor para Deus. Muitas vezes você, por ser amor, por viver uma vida buscando a Deus, muitas vezes você, por ter uma conversão profunda com Deus, o mundo vai te odiar. Não agrade o mundo, continue por Jesus. Por Jesus. Então quando a gente vê esse sofrimento, e ali no filme de Mel Gibson, como Outras Paixões de Cristo, aí quando você vê aqueles açoites, você lembra daquela pessoa que você não perdoa. Agora eu vou perdoar aquela pessoa. Porque aquela pessoa merece? Não, porque Jesus quer isso de mim, Ele merece esse perdão. Aquela pessoa que te faz o mal, aquela pessoa que deseja a tua ruína, hoje eu vou rezar um terço por ela. Ela merece não, mas Jesus merece que eu faça isso. Por amor a Deus eu amo ela, porque Deus ama ela. Quem sou eu para não amar aquele que Deus ama? Esse é o fruto de uma pessoa que começa a ruminar a paixão de Cristo. Ela começa a buscar uma conversão mais profunda, uma mudança de vida. Você vai vestir aquele short do ateliê do cão, e você lembra, Jesus morreu na cruz para eu cobrir meu corpo, como diz a Sagrada Escritura, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9. Do mesmo modo, quero que as mulheres usem traje honesto e ataviado, pudor, modéstia, respeito ao seu corpo, que é a casa de Deus, como fala também a Sagrada Escritura em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, que ali vai falar que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vai dizer 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E ao longo da leitura vai mostrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando a gente for usar certo tipo de traje que começa a expor suas partes, você vai lembrar, meu corpo é a casa de Deus. E Jesus sofreu por mim para eu ter uma verdadeira conversão. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1003, meu corpo é a casa de Deus, eu vou zelar pelo meu corpo. Como fala Salmo capítulo 68, versículo 10. O zelo pela tua casa me consome. O zelo pela casa de Deus. A casa de Deus, hoje podemos colocar nessa interpretação, sou eu. Então, quando você vai olhando ali, Jesus no horto, ele vai sendo levado, ele vai sendo flagelado, e ele começa ali aqueles pregos nas mãos, aqueles pregos nas pernas, ali quando puxa a cruz, que era destinada a Barrabás, desloca seu braço, e Jesus vai gritando, Jesus vai sofrendo, Jesus vai padecendo por amor a você, e você vai se perguntando como Santa Gema Galgani perguntou. Santa Gema Galgani, quando teve a primeira visão de Cristo crucificado, ela fala, como posso ver Jesus sofrer tanto e não fazer nada? É isso que nós devemos levar hoje como ensinamento dos santos. Jesus está sofrendo tanto, como posso fazer nada? E eu posso fazer alguma coisa, gente? Claro que pode. Você pode perdoar. Você pode fazer ação de caridade, como fala 1 a Pedro, capítulo 4, versículo 8. A caridade cobre a multidão de pecado. O que é que eu posso fazer mais por esse Jesus que sofreu tanto por mim? Você pode perdoar, você pode rezar pelo próximo. Você pode começar a cobrar de você em cada coisa que você fala, em cada passo que você dá. E aí, quanto mais você vai ficando perto de Deus, você vai enxergando, nossa, eu tenho tanto defeito, eu tenho tanta miséria. É por isso que eu me confesso tanto. É por isso que eu me confesso tanto. Procuro tanto, porque eu fui enxergando, eu sou miserável. Gênesis 3,19, vimos do pó, ao pó retornaremos, eu sou aquele pó. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer assim, homem, não vê que é pó e cinza, do que se orgulha. Então, de acordo com aquilo que Santo Afonso coloca, do que devo me orgulhar se eu sou pó e cinza? Então, quando a gente começa a meditar a paixão de Cristo, a gente vai perdoando, a gente vai, claro, perdoar não quer dizer andar de mão dada, perdoar não quer dizer você vai começar a se abrir dente para a pessoa e voltar a ser o que era. Não. Mateus 10,16, seja prudente como a serpente e simples como a pomba. Prudente é prudente, prudente é vigilante. Jesus não falou assim para os seus discípulos, olha, seja só simples como as pombas e está tudo bem, não. Jesus falou, seja prudente como a serpente, prudente primeiro e simples como a pomba. Simplicidade, humildade, caridade, alegria, paz interior, deseje o céu para ele, reze por ele, faça o melhor por ele. Mas se a pessoa continua a mesma cobra, não se aproxime muito não, que ela vai lhe morder de novo. Então assim, oi, bom dia, boa tarde, Deus te abençoe, desejo bem para você, posso te ajudar alguma coisa? Quando acabar com esse serviço, cai fora. Cai fora.
Então, nesse tipo de discernimento, nós vai buscamos crescer na busca do céu. Você não precisa odiar, você não precisa ficar de mal, você pode falar, mas é hipocrisia ficar batendo papo, abrindo brecha novamente, aí é uma bola de neve. Você quer conversão, a pessoa não quer. Você pode colocar em risco a sua conversão por aqueles que não querem nada com a vida. Salmo capítulo 1, versículo 1 diz: não se assentai com zombadores, nem se agrupai na mesa dos escarnecedores. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, não vos deixeis enganar, mas companhias corrompe bom costume. Então, de acordo com aquilo que diz a Sagrada Escritura, a gente vai meditando. São Jerônimo vai dizer, ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Deus. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 130 a 133, vai dizer que o coração da teologia é a Sagrada Escritura. O coração da Sagrada Escritura, aquele que busca conhecer a Bíblia, então o coração dos teólogos está na Sagrada Escritura, né? Nós já sabemos também que a nossa igreja tem 3 pilastras de sustento: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. Indispensável a primeira opção, Sagrada Escritura. Para o cristão, para o católico, batizado, para aquele que quer céu e conversão em busca da salvação eterna. Então esse é o exemplo do santo que eu trago hoje para cada um de vocês. Hoje, nessa sexta-feira da paixão, rumine o amor de Deus. Rumine a cruz de Cristo. Rumine a graça de Deus. Deixa Deus sonhar em ti, como canta Frei Gilson. Deixa que a vontade de Deus se faça na tua vida. Abra o coração para Deus. Chega no sacrário. Ó Senhor, eu quero uma mudança de vida. Eu percebi, Senhor, quanto o Senhor tem sofrido por mim, o quanto o Senhor sofreu por mim, o quanto o Senhor se deu por mim, meu Deus. E eu ainda tenho tido o coração pedrificado, como Santo Afonso foi colocar, aqueles que olham frequentemente a cruz e não muda. Então, assim, é muito valioso meditar a paixão de Cristo. Por quê? Porque não deixa sensível à vontade de Deus. Porque não deixa mole, né? Olhar a cruz de Cristo não deixa mole. Uma vez que você se torna mole na mão de Deus, Deus te coloca numa forma. Como Santo Agostinho vai dizer que Nossa Senhora é a forma de santo. Nossa Senhora é a forma de formar santo. Porque Colossenses capítulo 1, versículo 18 vai dizer que Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. A Virgem Maria foi escolhida por Deus, como diz Santo Afonso de Ligório. Quem de nós é capaz de escolher sua mãe? Ninguém. Somente Jesus quis escolher Maria. Ele quis assim e agora vai reclamar com ele. Então Jesus escolheu Maria por mãe. E então Maria, ela foi a forma de formar o Cristo dentro do seu útero. E aquela que formou o cabeça, segundo aquilo que fala São Luís Maria Monfort, responsável para formar os membros, responsável para levantar os santos, como fala ali no fundo do Tratado da Verdadeira Devoção. Esse livro é uma máquina de formar santo. E quem é que vai formar a gente? Ela. Ela no céu, claro, aqui é a representação. Então vamos por Nossa Senhora pedir para que ela nos modele segundo a Deus. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, quando a gente assiste a paixão de Cristo, nós nos sensibilizamos, nós nos tornamos mole da mão de Deus. É aquilo que Deus precisa de nós. Como diz o profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Eu vou tirar teu coração de pedra e vou colocar um coração de carne, um coração que ama, um coração sensível. E quando Deus te fizer de ti esse coração sensível, Ele vai te colocar numa forma. A forma de Deus é você entrar no molde de Cristo. É você aceitar agora a vontade de Cristo. É você aceitar o que Deus quer para você, não o que você quer para Deus. Porque geralmente a gente faz assim. A gente apresenta para Deus o que a gente quer para nós. E a gente quer que Deus abençoe o que a gente quer para nós. Não é assim não? A gente fala para Deus, eu quero ser assim, eu quero ser missionário, eu quero viajar ao mundo, eu quero, Senhor, sei lá, o místico, eu quero dom, eu quero. E aí a gente vai orando em cima daquilo, vai ordenando e impondo para o nosso Criador, a criatura, impondo para o Criador aquilo que ela quer. A gente está invertendo a ordem das coisas como são. Do que na verdade investe, como fala Venerável Fontuchin, invertem a ordem. Agora é o contrário. Ora e pede, Deus, faça a tua vontade em mim, me dá graça de suportar a tua vontade.
E quando olhamos para a cruz, meditamos a cruz, nos tornamos mole para Deus nos colocar na forma que Ele quer e aí modelar em nós aquilo que Ele quer. Daí sairá um homem santo e uma mulher santa, se soubermos deixar a vontade de Deus em nossas vontades. Nossas vontades morrem e fica a de Deus. Disso podemos meditar aquilo que Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 30, apontou João Batista, que ele cresça ou diminua. Todas essas graças nós aproveitamos, meditamos a paixão de Cristo. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, deixa uma curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo. Todo o seu comentário é útil e necessário. Compartilhe esse vídeo se você quer que mais pessoas o assistam. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.